Quando a vida parece um labirinto sem saída, confie. Deus já está abrindo a porta certa para você. Quando a vida parece incerta e o caminho à frente está nebuloso, é fácil sentir-se sobrecarregado. A preocupação começa a se infiltrar, sussurrando dúvidas sobre o que está por vir. Mas quero lembrá-lo. Nós não estamos caminhando sozinhos nesta jornada. Deus vê cada curva, cada desvio, cada atraso. Ele vê o caminho que não podemos ver. Antes de começar, deixe um nos comentários e se inscreva no canal para não perder nada. O plano de Deus para você foi traçado muito antes de você dar seu primeiro suspiro. Não é um plano feito às pressas, é deliberado, perfeito e cheio de propósito. O mesmo Deus que pintou os céus, que falou para as estrelas existirem, que mantém a terra girando em seu eixo, esse mesmo Deus está orquestrando cada detalhe da sua vida. É por isso que podemos confiar nele. Quando você se sente preso, confuso ou até mesmo abandonado, lembre-se disto. Sua perspectiva é limitada, mas a de Deus é infinita. Onde vemos um beco sem saída, ele vê uma oportunidade. Onde vemos uma tempestade, ele vê o arco-íris que vem depois. Você pode se sentir perdido, mas não está perdido para ele. Ele é o bom pastor e o guiará a águas tranquilas, se você permitir. Você não precisa descobrir cada passo agora. Não precisa ter todas as respostas. Tudo o que você precisa é dar o próximo passo com fé. Em Provérbios 3, versículos 5 e 6, está escrito: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas. Você percebeu isso? Ele endireitará o seu caminho. Não você, não suas preocupações, não seus planos, o próprio Deus fará isso. Então, se o caminho à frente parece nebuloso, não entre em pânico. Não se apresse tentando forçar uma solução. Permaneça firme. Confie em Deus. Ele abrirá o caminho certo. E quando ele o fizer, você olhará para trás e verá suas impressões digitais em cada passo do caminho. Às vezes, a coisa mais difícil para nós é aceitar que o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. Em nosso mundo acelerado, estamos acostumados a resultados instantâneos. Gratificação instantânea, respostas instantâneas, soluções instantâneas. Mas Deus opera em uma linha do tempo eterna, não humana. Seu tempo não está atrasado, é perfeito. Ele nunca está atrasado, nunca adiantado, mas sempre na hora certa. Quando não vemos as coisas acontecendo tão rápido quanto esperamos, é fácil ficarmos impacientes ou até desanimados. Começamos a questionar: por que essa porta ainda não se abriu? Por que está demorando tanto? Será que Deus está ouvindo minhas orações? Mas lembre-se, só porque a resposta de Deus ainda não chegou, não significa que ele se esqueceu de você. Atrasos não são recusas. Curtiu o vídeo? Dê um like, comente fogo e compartilhe com seus amigos agora. Há uma razão pela qual Eclesiastes 3, versículo 11, diz: ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Não no nosso tempo, mas no tempo dele. Quando Deus atrasa algo, não é para nos punir, mas para nos preparar. Às vezes, não estamos prontos para o que estamos pedindo. Às vezes, ele está trabalhando nos bastidores, alinhando circunstâncias, preparando pessoas e colocando as coisas em movimento de maneiras que não podemos ver. Pense na história de Lázaro, em João 11. Quando Jesus soube que Lázaro estava doente, ele não correu para curá-lo. Ele esperou, e para as pessoas ao seu redor, parecia que Jesus estava atrasado. Lázaro já havia morrido. Mas o que eles viam como um atraso era, na verdade, parte de um plano maior. Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos, revelando a glória de Deus de uma forma que não teria sido possível se ele tivesse chegado antes. O tempo de Deus não apenas atendeu às expectativas deles, mas as superou.
O mesmo é verdade para nós. Podemos não entender por que estamos esperando, mas podemos confiar que o tempo de Deus é sempre para o nosso bem e para a sua glória. A espera não é desperdiçada quando está nas mãos de Deus. É durante as temporadas de espera que nossa fé é fortalecida. Aprendemos paciência. Aprendemos a confiar nele mais profundamente. E quando o tempo chegar, quando a porta finalmente se abrir, quando a tupo chegar, veremos que valeu a pena esperar. Portanto, não deixe o relógio ditar sua fé. Não deixe o passar dos dias, semanas ou até anos abalar sua confiança em Deus. Em vez disso, descanse na certeza de que o tempo dele é perfeito, seus caminhos são mais altos e ele não falhará com você. O medo é uma das forças mais poderosas que podem nos paralisar. Ele sussurra dúvidas em nossas mentes, cria cenários que ainda não aconteceram e nos convence de que o pior resultado é inevitável. Mas Deus nos chama para algo maior, a fé. A fé não é apenas um sentimento. É uma confiança inabalável naquele que mantém todas as coisas juntas. É escolher acreditar nas promessas de Deus, mesmo quando o medo grita em nossos ouvidos. Pense em quantas vezes a Bíblia nos diz, não tema. Na verdade, isso é dito mais de 365 vezes, uma para cada dia do ano. Por quê? Porque Deus sabe que o medo é um dos maiores desafios que enfrentamos. Mas Ele também sabe que a fé é o antídoto. Fé e medo não podem ocupar o mesmo espaço. Quando enchemos nossos corações com fé, o medo não tem espaço para se firmar. Pense na história de Pedro caminhando sobre as águas, em Mateus 14. Quando Pedro saiu do barco, ele tinha fé. Seus olhos estavam fixos em Jesus, e ele fez o impossível. Caminhou sobre a água. Mas no momento em que Pedro desviou os olhos de Jesus e focou no vento e nas ondas, o medo tomou conta, e ele começou a afundar. Não saía antes do final. Tem uma surpresa incrível esperando por você, então se inscreva já. O mesmo acontece conosco. Quando focamos nos desafios, nas incertezas, nos e se, o medo se infiltra e nos puxa para baixo. Mas quando fixamos nossos olhos em Jesus, a fé nos eleva acima das ondas. Fé não significa que nunca sentiremos medo. Significa que não deixamos o medo nos controlar. É uma decisão de confiar que Deus é maior que nossas circunstâncias, maior que nossas dúvidas e maior que as tempestades que enfrentamos. Em Isaías 41, versículo 10, Deus diz: não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Essa é a promessa dele. Ele está conosco e nos sustentará. Não importa o que enfrentemos. Quando escolhemos a fé em vez do medo, não estamos apenas dizendo que confiamos em Deus. Estamos mostrando isso. Estamos dando um passo com confiança, sabendo que Ele está no controle. O medo pode bater a porta, mas a fé é o que nos dá força para dizer: não preciso me preocupar, porque meu Deus está comigo. A fé é o que nos mantém avançando quando o medo nos diz para parar. Então, qualquer que seja a tempestade que você esteja enfrentando agora, não deixe o medo segurá-lo. Lembre-se, o medo foca no tamanho do problema, mas a fé foca no tamanho do nosso Deus. E nosso Deus é maior que qualquer coisa que enfrentaremos. Escolha a fé. Mantenha seus olhos em Jesus, confie que Ele o conduzirá. Quando a preocupação pesa em seu coração, a oração se torna sua linha de vida. A oração não é apenas um dever religioso ou algo que marcamos na lista de tarefas. É uma conversa direta com o Criador do Universo. É o lugar onde depositamos nossos fardos e os trocamos pela paz dele. Filipenses 4, versículos 6 e 7 nos lembra disso. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração
e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A oração tem o poder de transformar não apenas nossas circunstâncias, mas também nossa perspectiva. Frequentemente, vamos a Deus em oração, pedindo que Ele mude nossa situação. Mas muitas vezes, a primeira coisa que Ele muda somos nós. A oração muda nosso foco dos problemas para as promessas de Deus. Ela nos lembra que não carregamos os fardos da vida sozinhos. Deus está caminhando ao nosso lado a cada passo do caminho. Pense nisso. Quando você leva suas preocupações a Deus, você as coloca nas mãos daquele que mantém todas as coisas juntas. Você está dizendo: Senhor, não posso fazer isso sozinho, mas sei que o Senhor pode. E nesse momento de rendição, a paz dele começa a fluir em seu coração. Não é uma paz que vem da ausência de problemas. É uma paz que vem da presença de Deus. Considere o próprio Jesus antes de enfrentar a cruz. Ele foi ao jardim do Getsêmani para orar. Derramou seu coração ao Pai, pedindo se havia outro caminho. Mas no final, rendeu-se à vontade de Deus. Mesmo diante de um sofrimento inimaginável, Jesus encontrou força e paz por meio da oração. Se o Filho de Deus recorreu à oração em sua hora mais sombria, quanto mais nós devemos fazer isso? Às vezes, podemos sentir que não temos as palavras certas para orar. Talvez nossos corações estejam tão pesados que tudo o que podemos fazer é ficar em silêncio ou clamar a Deus. Quer mais conteúdos assim? Comente "Quero mais" e ative o sininho para não perder o próximo vídeo. E está tudo bem. Romanos 8, versículo 26, nos diz que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza e intercede por nós com gemidos que palavras não podem expressar. Deus não precisa de eloquência. Ele precisa de honestidade. Ele não está procurando orações perfeitas. Ele está procurando corações abertos. Então, na próxima vez que a preocupação começar a se infiltrar, não a deixe criar raízes. Em vez disso, leve-a a Deus em oração. Conte a Ele seus medos, suas dúvidas e suas lutas. Seja honesto sobre o que está sentindo. E enquanto você ora, confie que Ele o ouve. Confie que Ele está trabalhando, mesmo que você ainda não possa ver. E deixe a paz dele guardar seu coração e sua mente enquanto você espera que Ele abra o caminho certo. A oração muda tudo, porque a oração o conecta àquele que pode mudar qualquer coisa. A palavra de Deus é um dos maiores dons que Ele nos deu. Não é apenas um livro cheio de histórias ou conselhos. É um guia vivo e respirante para nossas vidas. Salmos 119, versículo 105 diz: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Quando o caminho à frente parece escuro e incerto, a palavra de Deus se torna a luz que nos mostra o próximo passo a dar. A Bíblia não é apenas sobre informação, é sobre transformação. Cada vez que você abre suas páginas, você está se encontrando com o próprio Deus. Suas promessas, sua sabedoria e sua verdade estão lá para guiá-lo. Quando a preocupação nubla sua visão ou o medo aperta seu coração, a palavra de Deus corta o barulho e o lembra de quem Ele é e do que Ele prometeu. Ela nos assegura que não estamos sozinhos, que Ele está no controle e que seus planos para nós são bons. Pense na maneira como a palavra de Deus falou às pessoas ao longo da história. Quando Josué estava prestes a liderar os israelitas para a terra prometida, Deus lhe disse para meditar em sua palavra dia e noite para que tivesse coragem e sucesso. Josué 1, versículos 8 e 9. Quando Davi enfrentou batalhas esmagadoras, ele recorreu à palavra de Deus para encontrar força e conforto, declarando: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta.
Salmos 23, versículo 1. Até mesmo Jesus, quando foi tentado no deserto, usou as Escrituras para resistir ao inimigo. O mesmo poder que sustentou Josué, Davi e até Jesus está disponível para nós hoje. A palavra de Deus tem o poder de quebrar cadeias, renovar mentes e restaurar a esperança. Mas aqui está a chave. Ela precisa ser mais do que algo que olhamos ocasionalmente. Precisa se tornar parte de nossas vidas diárias. Assim como uma lâmpada ilumina a escuridão passo a passo, a palavra de Deus fornece a orientação de que precisamos momento a momento. Ela nem sempre nos mostra o quadro completo, mas nos dá luz suficiente para o passo que precisamos dar hoje. Quando você se sentir perdido, volte-se para as Escrituras. Quando não souber o que fazer em seguida, deixe a palavra de Deus falar ao seu coração. As respostas que você procura podem não vir na forma de uma voz estrondosa ou de um momento de relâmpago, mas virão na voz tranquila e constante de Deus por meio de sua palavra. Se esse vídeo tocar seu coração, deixe um like, um comentário e venha com a gente nessa jornada. Pode ser um versículo que o encoraja, uma história que fortalece sua fé ou uma promessa que lhe dá paz. Então, não deixe sua Bíblia fechada. Mergulhe nela. Destaque os versículos que falam com você. Memorize as promessas que o lembram da fidelidade de Deus. Quando o caminho à frente parecer incerto, agarre-se à sua palavra, que ela seja sua âncora, sua bússola e sua luz. Ela o guiará por todas as tempestades e o conduzirá ao caminho que Deus preparou para você. Sua palavra é sempre fiel, sempre verdadeira e sempre exatamente o que você precisa. Deixar ir e permitir que Deus assuma o controle é uma das coisas mais difíceis, porém mais libertadoras que podemos fazer. Como humanos, gostamos de segurar firmemente as rédeas de nossas vidas. Fazemos planos, estabelecemos metas e trabalhamos arduamente para garantir que tudo saia exatamente como imaginamos. Mas o que acontece quando as coisas não saem de acordo com nossos planos? O que acontece quando a vida nos joga uma bola curva e não importa o quanto tentemos, não conseguimos consertar? É quando somos lembrados de uma verdade profunda. Não estamos no controle, mas Deus está. Render-se a Deus não é desistir, é entregar, é reconhecer que seus caminhos são mais altos que os nossos e seus pensamentos são mais altos que os nossos. Isaías 55, versículos 8 e 9. É confiar que o Deus que criou os céus e a terra sabe como guiar sua vida muito melhor do que você jamais poderia. Deixar ir não significa que paramos de nos importar ou de trabalhar arduamente. Significa que paramos de tentar fazer tudo com nossa própria força e permitimos que Deus entre e assuma a liderança. Pense em uma criança aprendendo a andar de bicicleta. No início, ela quer ir sozinha, segurando o guidão com toda a força, mas balança e cai porque ainda não aprendeu a equilibrar. Então, o pai entra, segurando o assento por trás. A criança pode continuar tentando dirigir, mas é a mão firme do pai que a mantém erguida e avançando. É assim com Deus. Quando tentamos fazer tudo sozinhos, teimosamente, lutamos. Mas quando deixamos ir e confiamos nele para nos guiar, ele nos mantém firmes e nos conduz na direção certa. Considere Provérbios 16, versículo 9. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Este versículo nos lembra que está tudo bem planejar e sonhar, mas no final, precisamos entregar esses planos a Deus. Ele vê o quadro maior. Ele conhece os perigos à frente que não podemos ver. Às vezes, nos apegamos a coisas que não são boas para nós. E Deus nos pede para deixar ir, não para nos prejudicar, mas para nos proteger e abrir espaço para algo melhor. Quando soltamos nossa mão, abrimos espaço para o poder de Deus
trabalhar em nossas vidas. Jesus disse em Mateus 11, versículos 28 a 30: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Que promessa maravilhosa! Quando entregamos nossos fardos a Ele, Ele os substitui por descanso. Quando liberamos nosso controle, Ele o substitui por paz. Então, qualquer que seja o que você está segurando hoje, seja um problema que não pode resolver, um sonho que parece fora de alcance ou um medo que o mantém acordado à noite, deixe ir. Coloque-o nas mãos de Deus. Confie que Ele está trabalhando, mesmo que você não possa ver. O ato de rendição não é um sinal de fraqueza. É uma declaração de fé. É dizer: Deus, confio mais em Ti do que em mim mesmo. Deixe ir e deixe Deus. Quando você fizer isso, descobrirá uma liberdade e paz que só podem vir de saber que Ele está no controle. E você verá, no tempo perfeito dele, como Ele tece todas as coisas para o seu bem e para a glória dele. Obstáculos são uma parte inevitável da vida, mas não são o fim da história. Muitas vezes, quando encontramos dificuldades, somos tentados a pensar que algo deu errado, que Deus nos abandonou ou que tomamos um caminho errado. Mas a verdade é que os obstáculos não são um sinal de que Deus o deixou. Eles são, frequentemente, um sinal de que Ele está trabalhando em você e através de você para realizar seu propósito maior. O que parece um obstáculo para nós é muitas vezes um degrau no plano de Deus. Olhe para a vida de José na Bíblia. Quando jovem, José tinha sonhos de grandeza, visões dadas a ele por Deus, mas em vez de entrar nessa grandeza imediatamente, sua vida tomou uma série de desvios inesperados e dolorosos. Ele foi traído por seus próprios irmãos, vendido como escravo, acusado falsamente e jogado na prisão. Para qualquer um olhando de fora, a vida de José parecia um obstáculo atrás do outro. No entanto, cada um desses obstáculos o estava preparando para o momento em que ele se tornaria o segundo em comando no Egito e salvaria inúmeras vidas durante uma fome. O que os outros planejaram para o mal, Deus usou para o bem. Gênesis 50, versículo 20. O mesmo é verdade para nós. Obstáculos não são o fim. Eles são, frequentemente, uma parte necessária do processo. Eles nos ensinam paciência, perseverança e dependência de Deus. Tiago 1, versículos 2 a 4 diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Você percebeu isso? Provações e desafios não são aleatórios. Eles são parte do processo de refinamento de Deus para nos tornar mais fortes, mais sábios e mais semelhantes a Ele. Obstáculos também têm uma maneira de revelar o poder de Deus em nossas vidas. Pense nos israelitas diante do Mar Vermelho. Com o exército do faraó se aproximando atrás deles, parecia não haver saída. Mas Deus abriu um caminho onde não havia caminho. Ele dividiu o mar, conduzindo seu povo à segurança e derrotando seus inimigos. É isso que Deus faz. Ele pega o impossível e o transforma em um testemunho de seu poder e fidelidade. Às vezes, os obstáculos que enfrentamos estão lá para nos redirecionar. Talvez o caminho em que estamos não seja o que Deus tem para nós, e o obstáculo é a maneira dele de nos guiar para algo melhor. Outras vezes, o obstáculo está lá para construir nossa fé, ensinando-nos a confiar nele, mesmo quando não entendemos seu plano. De qualquer forma, podemos descansar na certeza de que nenhum desafio é desperdiçado
quando está nas mãos de Deus. Se você está enfrentando um obstáculo agora, não se desanime. Não deixe que isso o faça duvidar da presença de Deus ou do plano dele para a sua vida. Em vez disso, veja-o como uma oportunidade para crescimento, para a fé e para Deus mostrar seu poder em sua vida. Lembre-se de Romanos 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Obstáculos podem atrasá-lo, mas não podem impedir o plano de Deus para a sua vida. Quando você confia nele, ele usará cada desafio, cada revés e cada dificuldade para prepará-lo para algo maior. Então, siga em frente. Mantenha a fé. A própria coisa que parece um obstáculo hoje pode ser apenas a base para a tupo que Deus está construindo em sua vida. Não importa onde você esteja em sua jornada, uma verdade permanece: Deus nunca o deixará. Ele está com você em cada momento, em cada passo e em cada luta. Quando o caminho parecer solitário, quando seus fardos parecerem pesados demais para carregar, e quando você não conseguir ver um caminho à frente, lembre-se de que o Criador do Universo está caminhando ao seu lado. Ele prometeu que nunca abandonará seus filhos. Em Deuteronômio 31, versículo 6, Moisés fala um poderoso lembrete aos israelitas: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Ele nunca os deixará, nunca os abandonará. Essa promessa não era apenas para eles. É para nós hoje. Deus não é um observador distante. Ele é uma ajuda sempre presente em tempos de dificuldade. Salmos 46, versículo 1. Ele está ativamente envolvido em sua vida, guiando, protegendo e confortando você. Pense nas palavras finais de Jesus aos seus discípulos antes de ascender ao céu: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, versículo 20. Isso não foi apenas uma despedida, foi uma promessa de que sua presença permaneceria com eles através de cada prova, cada dificuldade e cada vitória. Pelo Espírito Santo, Deus está conosco agora, habitando em nossos corações e nos oferecendo força para enfrentar o que está por vir. Às vezes, a vida pode nos fazer sentir que fomos abandonados. Dor, perda e perguntas sem resposta podem dificultar sentir a presença de Deus. Mas nossos sentimentos não mudam a verdade de sua promessa. Deus não nos deixa quando tropeçamos. Ele não se afasta quando duvidamos. Mesmo em nossos momentos mais fracos, Ele permanece perto, carregando-nos quando não podemos andar sozinhos. Considere a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, em Daniel 3. Quando foram jogados na fornalha ardente, Deus não os livrou do fogo, mas esteve com eles no fogo. O rei olhou para as chamas e viu não 3 homens, mas 4, porque o próprio Deus estava lá, protegendo-os. O mesmo Deus que caminhou com eles no fogo, caminha com você em suas lutas hoje. A presença de Deus também proporciona paz. Em João 14, versículo 27, Jesus disse: Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Essa paz não significa a ausência de problemas, mas a certeza de que Deus está com você através deles. Sua presença acalma nossos medos, fortalece nossos corações e nos lembra que nunca estamos sozinhos. Então, não importa pelo que você esteja passando, segure-se nesta verdade: Deus está com você. Você não precisa enfrentar os desafios da vida com sua própria força, porque a força dele é aperfeiçoada em sua fraqueza. 2 Coríntios 12, versículo 9. Você não precisa atravessar o vale da sombra da morte sozinho, porque ele é seu pastor, guiando e confortando você. Salmos 23, versículo 4. Anime-se com sua promessa.
Confie que Ele está ao seu lado em cada passo, em cada tempestade e em cada estação. Deus nunca o deixará e nunca o abandonará. Ele o guiará para o caminho certo, o sustentará na espera e lhe dará paz enquanto você caminha com fé. Você não está sozinho e nunca estará. Na solidão, Deus começa a mostrar a você a verdade sobre seus relacionamentos. Ele revela quem está destinado a caminhar com você na próxima temporada e quem não está. Esse pode ser um processo doloroso, porque algumas das pessoas que você precisa deixar ir podem ser aquelas de quem você gosta profundamente. Mas confie nisso. Quando Deus remove alguém de sua vida, é por uma razão. Ele vê o que você não pode. Ele sabe o que está por vir e entende o que ou quem pode dificultar seu crescimento. Pense em Abraão. Quando Deus o chamou para deixar sua casa e ir para uma terra que ele mostraria, Abraão teve que deixar para trás não apenas sua localização física, mas também o conforto de relacionamentos familiares. Ele teve que confiar em Deus o suficiente para se afastar do que conhecia, para entrar no que Deus tinha para ele. Deus faz o mesmo conosco. Ele nos chama para temporadas de solidão, para desintoxicar nossas vidas de relacionamentos que não servem mais ao seu propósito. Mas aqui está a parte bonita. Quando Deus remove, Ele também substitui. Ele trará as pessoas certas para a sua vida no momento certo. Pessoas que o encorajarão, o apoiarão e se alinharão com o chamado que Ele colocou em sua vida. Então, se você está em uma temporada em que os relacionamentos estão se desfazendo, não se desespere. Deus não está punindo você. Ele está protegendo você. Ele está abrindo espaço para algo melhor. Confie nele no processo. Deixe-o guiar seu coração. E saiba que os relacionamentos que ele permite que permaneçam ou traz para a sua vida serão exatamente o que você precisa para onde ele está levando você. Às vezes, estar sozinho é a melhor maneira de encontrar clareza sobre quem está verdadeiramente destinado a caminhar nesta jornada com você. Quando Deus o leva a uma temporada de estar sozinho, muitas vezes é para ajudá-lo a reorientar suas prioridades. A vida tem uma maneira de nos puxar em 100 direções diferentes. Ficamos presos na correria, buscando sucesso, aprovação, relacionamentos e coisas materiais. E, antes que percebamos, nos afastamos do que realmente importa. Deus permite a solidão para apertar o botão de pausa em sua vida agitada e ajudá-lo a recalibrar. Quando você está sozinho, começa a ver sua vida com olhos novos. As coisas que pareciam urgentes, como manter as aparências, buscar a aprovação das pessoas ou tentar fazer tudo, começam a parecer menos importantes. Nesse espaço tranquilo, Deus começa a mudar seu foco do temporário para o eterno. Ele mostra que enquanto o mundo está constantemente puxando você para coisas que não duram, suas prioridades para você estão enraizadas em coisas que nunca desaparecerão. Fé, amor, propósito e relacionamento com Ele. Pense em como Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários para orar. Ele não estava fugindo das pessoas. Ele estava se reconectando com o Pai. Ele estava reorientando-se na missão que Deus lhe deu. Da mesma forma, Deus usa seu tempo sozinho para lembrá-lo de seu verdadeiro propósito. Ele o ajuda a ver além das distrações do mundo e o guia de volta ao que realmente importa. Esse tempo de solidão pode parecer desconfortável, porque o força a confrontar como você tem gastado sua energia. Você está buscando as coisas que Deus o chamou a perseguir? Ou está buscando o que o mundo diz que você deve querer? Você está investindo em seu relacionamento com Deus? Ou permitiu que outras prioridades tomassem o lugar dele? O propósito de Deus em isolá-lo não é condená-lo, mas realinhá-lo. Ele quer lembrá-lo do chamado único que ele colocou em sua vida.
Ele quer reorientar seu coração no plano dele e ajudá-lo a deixar de lado as distrações que o têm sobrecarregado. É nesse espaço tranquilo que você percebe que o que realmente importa não é a opinião dos outros, o tamanho da sua conta bancária ou o número de seguidores que você tem. É sua conexão com ele e como você está vivendo o propósito dele para a sua vida. Na solidão, você descobrirá a paz que vem de colocar Deus em primeiro lugar. Você encontrará clareza sobre quais passos dar em seguida, e você perceberá que as coisas que pensava que não poderia viver sem, o emprego, o relacionamento, o status, nunca foram o que o definiu em primeiro lugar. Então, não resista a essa temporada de quietude. Use-a para reorientar suas prioridades. Deixe Deus mostrar o que realmente importa e confie nele para guiá-lo adiante. Quando você alinha seu coração com o dele, tudo o mais se encaixará. Busque primeiro o seu reino e a sua justiça, e ele cuidará do resto. Às vezes, Deus o isola para ajudá-lo a ouvir sua voz mais claramente. No barulho da vida diária, pode ser difícil discernir o que ele está tentando dizer. O mundo está cheio de distrações, notificações constantes, conversas intermináveis e a pressão para acompanhar tudo o que acontece ao seu redor. No caos, a voz de Deus muitas vezes é abafada. É por isso que ele permite temporadas de quietude para silenciar o barulho e criar espaço para você ouvir. Quando você está sozinho, há uma quietude única que abre seu coração e mente para a presença de Deus. Você começa a reconhecer seus sussurros de maneiras que não podia antes. Ele fala por meio de sua palavra, por meio da oração e, às vezes, nos momentos tranquilos, quando sua alma finalmente está em repouso. Esses são os momentos em que ele revela sua vontade, sua orientação e seu amor de uma maneira profundamente pessoal e transformadora. Nas Escrituras, vemos esse padrão repetidamente. Quando Deus quis dar os 10 mandamentos a Moisés, ele o chamou ao Monte Sinai, longe das multidões, longe das distrações. Elias ouviu a voz de Deus, não no vento, no terremoto ou no fogo, mas em um sussurro suave. Até mesmo Jesus se retirava para lugares solitários para orar e buscar a orientação do Pai. Esses momentos de isolamento não eram punições, eram convites para encontrar Deus de forma mais íntima. Às vezes, você pode sentir que Deus não está falando, mas a verdade é que Ele está sempre falando. Nós é que nem sempre estamos ouvindo. A solidão remove as barreiras que o impedem de ouvi-lo claramente. É nesses momentos que você começa a entender seus planos, sua direção e seus desejos para a sua vida. Você começa a perceber que as respostas que você buscava em outras pessoas, em agendas lotadas ou em esforços incessantes, sempre estiveram com ele. E sejamos honestos, ouvir Deus requer humildade. Significa deixar de lado sua própria agenda, silenciar seus próprios pensamentos e estar quieto na presença dele. Não é sempre fácil, mas sempre vale a pena. No silêncio, você ganha clareza. Na quietude, você encontra paz. E na voz dele, você descobre a força e a direção de que precisa para o caminho à frente. Deus quer falar com você sobre seu propósito, sua identidade e os próximos passos para a sua vida. Mas ele precisa da sua atenção. Ele precisa do seu coração indiviso. E é por isso que ele permite temporadas de solidão, não para afastá-lo, mas para puxá-lo para mais perto. Então, se você está se sentindo isolado, não confunda isso com abandono. Em vez disso, veja-o como uma oportunidade para ouvir aquele que o conhece melhor do que você mesmo. Abra seu coração, acalme seu espírito e ouça. A voz dele está lá, guiando-o, confortando-o e preparando-o para o que vem a seguir. Quando você silencia o barulho do mundo e se sintoniza com a voz de Deus, encontrará a sabedoria, a direção
e a segurança que tanto deseja. Quando Deus o separa e o leva a uma temporada de solitude, Ele não está isolando você para machucá-lo. Ele está isolando você para fortalecê-lo. É nos lugares tranquilos, longe do barulho e da multidão, que sua resiliência é testada e construída. É onde você aprende a lutar batalhas com fé, permanecer firme em suas convicções e desenvolver um espírito inabalável. Veja, a força não é construída no conforto, é construída na luta e na perseverança. E nos momentos em que você sente vontade de desistir, mas escolhe seguir em frente. Quando está sozinho, você não tem o apoio dos outros para se apoiar. É só você e Deus. E é aí que você descobre a profundidade da força que Ele já colocou dentro de você. Pense na história de Davi. Antes de se tornar rei, como um jovem pastor, Davi passou inúmeras horas sozinho nos campos, cuidando de suas ovelhas. Foi durante esses tempos solitários que ele aprendeu a confiar na força de Deus. Ele enfrentou leões e ursos, não porque tinha uma plateia ou aplausos, mas porque confiava que Deus estava com ele. Essas experiências na solidão o prepararam para enfrentar Golias quando chegou o momento. Sem aquele tempo sozinho, Davi não teria tido a coragem ou a fé para enfrentar um gigante tão grande. Deus faz o mesmo por você em sua temporada de isolamento. Ele está treinando você para as batalhas à frente. Ele está ensinando como orar com poder, como confiar nele quando as coisas não fazem sentido e como permanecer firme quando a vida parece esmagadora. Essas são lições que você não pode aprender em uma multidão. São lições aprendidas nas trincheiras, quando é só você e Deus trabalhando juntos para construir seus músculos espirituais. E aqui está a questão. Quando você sair dessa temporada, será mais forte do que jamais pensou ser possível. As batalhas que costumavam intimidá-lo não o abalarão mais. Os desafios que antes pareciam intransponíveis parecerão degraus. Por quê? Porque você foi fortalecido no lugar secreto. Você aprendeu a lutar com fé, a se apoiar nas promessas de Deus e a confiar no poder dele, não no seu próprio. Essa força não é apenas para você. Deus está preparando você para ser uma fonte de força para os outros. Ele está equipando você para liderar, inspirar e ser um testemunho de sua fidelidade. A força que você ganha na solidão não apenas o levará através de suas próprias provações, mas também o capacitará a erguer outros quando eles estiverem lutando. Então, se você está se sentindo sozinho, lembre-se disso. Deus não está deixando você fraco. Ele está tornando você forte. Ele está preparando você para as batalhas à frente, as vitórias que virão e o propósito que Ele tem para a sua vida. Confie no processo, abrace as lições e saiba que essa temporada de isolamento está forjando em você uma força que nenhuma tempestade pode quebrar. Quando Deus permite que você esteja sozinho, Ele está preparando você para uma missão divina. Sua solidão não é tempo desperdiçado. É uma temporada de alinhamento divino, onde Deus está equipando você para algo maior do que você pode imaginar. Ele não está apenas trabalhando em você. Ele está trabalhando ao seu redor, orquestrando circunstâncias, abrindo portas e alinhando pessoas para cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Pense em Esther. Ela não sabia que seu tempo de preparação no palácio, longe de sua família e povo, a posicionaria para salvar uma nação inteira. Ela não entendia por que estava sendo separada, mas Deus a estava preparando para um momento que mudaria a história. O mesmo é verdade para você. Quando Deus o chama para estar sozinho, é porque Ele está posicionando você para um propósito que requer foco, obediência e fé. Às vezes, o peso de sua missão exige que você se afaste da multidão para estar
totalmente sintonizado com a voz de Deus. Se você estivesse cercado por distrações, poderia perder as instruções que Ele está tentando lhe dar. Sua solidão se torna o espaço sagrado onde Ele revela seu plano, onde Ele planta sementes de visão e direção e onde Ele lhe dá a clareza e a coragem para entrar em seu chamado. Durante esse tempo, Deus frequentemente remove o que não é necessário para sua próxima temporada. Os relacionamentos, hábitos ou mentalidades que não se alinham com o propósito dele para você são eliminados. Pode parecer perda, mas na realidade é ganho. Deus está limpando o caminho para que você possa caminhar corajosamente para o futuro que Ele preparou para você. Na solidão, você começa a ver que a missão não é sobre você. É sobre o que Deus quer fazer através de você. Ele está moldando você em um vaso para a sua glória. Os dons que Ele colocou dentro de você são destinados a abençoar outros. E as experiências pelas quais você passou, tanto a dor quanto o triunfo, são ferramentas que Ele usará para impactar as vidas daqueles que você é chamado a servir. O próprio Jesus passou por esse processo. Antes de iniciar seu ministério público, Ele passou 40 dias sozinho no deserto, jejuando e orando. Esse tempo de solidão não foi fácil, mas foi essencial. Preparou-o para resistir à tentação, para permanecer focado em sua missão e para caminhar na plenitude de seu propósito. Deus está fazendo o mesmo com você. Seu tempo sozinho não é o fim da história. É a preparação para o próximo capítulo. Ele está afiando seus dons, fortalecendo sua fé e alinhando seu coração com a vontade dele. Quando chegar o momento certo, Ele o liberará para a sua missão. E você verá que tudo pelo que passou, cada lágrima, cada oração, cada momento de solidão, foi parte do plano dele para prepará-lo para seu propósito. Então, não apresse o processo. Confie que Deus sabe o que está fazendo. Abrace essa temporada como um tempo para ser equipado, refinado e preparado para o que está por vir. Quando as portas se abrirem e a missão for revelada, você perceberá que o tempo que passou sozinho foi a base para tudo o que Deus está prestes a fazer através de você. Ao entrar na plenitude do plano de Deus para a sua vida, lembre-se de que seu tempo sozinho não é para durar para sempre. A temporada de isolamento é apenas isso. Uma temporada é temporária. Deus usa esse tempo para prepará-lo, curá-lo, alinhá-lo. Mas Ele não o mantém sozinho indefinidamente. Chega um momento em que Ele o liberará de volta ao mundo, totalmente preparado para entrar em seu propósito com a força e a confiança que só Ele pode proporcionar. Durante essa temporada de solidão, você aprende não apenas a depender de Deus, mas a confiar em seu tempo. Frequentemente, ficamos impacientes, sentindo que a espera é muito longa ou o silêncio muito avassalador. Mas Deus sabe exatamente quando tirá-lo do isolamento e levá-lo à plenitude de seu plano. Seu tempo é perfeito, e quando Ele vir que você está pronto, quando Ele vir que você aprendeu as lições, desenvolveu a força e amadureceu em sua fé, Ele o tirará e o enviará para seu propósito com uma aceleração divina. Pense na história de Jesus novamente. Ele passou 30 anos se preparando em relativa obscuridade antes de iniciar seu ministério público. Mas quando chegou o momento certo, ele emergiu e o mundo nunca mais foi o mesmo. Sua temporada de preparação pode parecer oculta agora, mas está chegando um dia em que Deus o revelará ao mundo, e o impacto que você causará será muito além do que você jamais imaginou. Nos estágios finais de sua solidão, Deus o prepara para passar de estar sozinho com Ele para ser uma luz para o mundo. Ele não está apenas desenvolvendo você por sua causa, mas por causa das pessoas que você é chamado a alcançar.
sua história, seu testemunho, sua jornada através do isolamento se tornará um farol de esperança para aqueles que se sentem perdidos, desanimados ou abandonados. Você esteve no lugar secreto, mas agora está pronto para brilhar a luz dele nos lugares mais escuros. E assim, em conclusão, se você se encontra em uma temporada de solidão, não resista a ela. Abrace-a. Entenda que Deus tem um propósito para isso. Ele não está punindo você. Ele está preparando você. Ele não está deixando você sozinho. Ele está equipando você para algo muito maior do que você pode ver agora. Seu tempo sozinho não é um tempo de abandono, é um tempo de transformação. Quando a temporada mudar e você emergir do isolamento, você será mais forte, mais sábio e mais alinhado com a vontade de Deus. A espera terá valido a pena. Você estará pronto para entrar em sua missão, não apenas para seu próprio benefício, mas para a glória de Deus e o bem daqueles que Ele o chamou para servir. Confie nele nesta temporada e confie que Ele está preparando você para o que está por vir. E quando o momento certo chegar, Ele o liberará para seu propósito com poder, graça e autoridade para causar um impacto duradouro. Lembre-se, estar sozinho com Deus não é uma punição. É uma preparação para tudo o que Ele destinou. Às vezes, as maiores revelações da vida vêm não quando você está cercado por pessoas, mas quando está sozinho. Deus conhece o poder do silêncio, a clareza que ele traz e a maneira como ele elimina toda a desordem da vida diária. Ele quer que você esteja sozinho porque precisa que você o ouça. O mundo é barulhento, cheio de vozes, dizendo quem você deve ser, para onde deve ir e como deve viver. Mas Deus, Ele sussurra. E para ouvir um sussurro, você precisa se afastar do caos. Estar sozinho não é uma punição, é uma preparação. É nesses momentos tranquilos que Deus revela seus segredos para você. Pense em Moisés, que teve que subir a montanha sozinho para receber os 10 mandamentos, ou em Jesus, que se retirava para lugares solitários para orar. Esses momentos de solidão não eram aleatórios, eram necessários. Deus fala na quietude. Ele usa a solidão para mostrar quem você é, do que você é capaz e, mais importante, quem Ele é. Quando você está cercado por pessoas, pode confundir as vozes delas com a de Deus. Mas, no isolamento, não há ninguém mais em quem confiar, exceto Ele. E é aí que a revelação acontece. É onde você começa a entender que o plano dele é maior que sua dor. Seu propósito é maior que sua solidão. E seu amor é mais profundo que qualquer coisa que este mundo poderia oferecer. Deus está dizendo: venha comigo. Deixe-me mostrar a obra-prima que estou criando dentro de você. Então, não resista ao tempo sozinho. Abrace-o. Porque o mesmo Deus que permite que você atravesse o vale da solidão é aquele que o levará ao topo da montanha do propósito. O crescimento nunca acontece no conforto. Assim como uma semente precisa ser enterrada profundamente no solo, longe da luz e cercada pela escuridão, para crescer, Deus permite temporadas de isolamento para plantá-lo onde a transformação pode ocorrer. Pode parecer solitário, desconfortável e até doloroso. Mas é exatamente nesse lugar de solidão que Deus faz seu maior trabalho. Pense nisso. Quando você está constantemente cercado por pessoas, conversas e distrações, como pode refletir verdadeiramente sobre quem você está se tornando? O crescimento requer tempo, foco e, mais importante, quietude. Deus o isola porque está preparando você para uma temporada de expansão. Mas antes que ele possa elevá-lo, ele precisa fortalecer sua base. No silêncio, você aprende coisas sobre si mesmo que não podia ver antes. Você confronta as dúvidas, os medos e as fraquezas que estavam escondidos sob a superfície. É no isolamento que Deus começa a podá-lo,
cortando as coisas que não o servem mais. As atitudes, hábitos e relacionamentos que estavam segurando você são removidos, não para puni-lo, mas para prepará-lo para o que está por vir. Pense em como os diamantes são formados. Eles não vêm da beleza superficial. São criados nas profundezas da terra, sob imensa pressão e calor. Da mesma forma, Deus usa a solidão para moldá-lo em algo precioso. A pressão que você sente não é para esmagá-lo, é para refiná-lo. O calor da solidão não está lá para destruí-lo. Está lá para moldá-lo em sua obra-prima. E aqui está a chave. Deus não o deixa na solidão. Ele fica com você. O jardineiro nunca abandona a semente. Enquanto você está nessa temporada de quietude, ele está regando você com sua palavra, alimentando-o com seu espírito e brilhando sua luz sobre você. Você pode se sentir enterrado, mas na realidade está sendo plantado. Quando chegar o momento certo, essa semente romperá o solo. O que antes estava escondido, agora florescerá para todos verem. Mas você não pode apressar esse processo. O crescimento leva tempo e requer confiança. Confie que Deus sabe exatamente o que está fazendo em sua vida. Então, se você está se sentindo sozinho, saiba que não é um retrocesso. É uma preparação para o crescimento incrível que Deus está trazendo para a sua vida. Permaneça enraizado nele, e você verá que a temporada de isolamento foi necessária para a colheita que está por vir. Nas temporadas de solitude, você aprende a lição mais importante de todas. Deus é suficiente. Quando os sistemas de apoio que você confiava são retirados, quando as vozes em que você se apoiava silenciam e quando as pessoas que você achava que sempre estariam lá parecem distantes, Deus entra para lembrá-lo de que Ele é sua fonte. Ele é seu provedor, seu sustentador e seu refúgio. É nesses momentos de solidão que sua fé é fortalecida. Sem distrações, você começa a ver o quão confiável e fiel Deus verdadeiramente é. Quando você não tem mais ninguém a quem recorrer, descobre que suas promessas não são apenas palavras em uma página. São realidades vivas e respirantes. Você vê como Ele provê para suas necessidades de maneiras que nunca esperava. Você testemunha como Ele acalma seu coração ansioso quando o mundo parece esmagador. E você experimenta a paz que só vem de saber que Ele o tem na palma de sua mão. Quando você está cercado por pessoas, é fácil se apoiar nelas para conforto, conselho ou validação. Mas Deus às vezes remove essas muletas para ensiná-lo a se apoiar completamente nele. Ele permite que você passe por momentos de solidão para que você possa desenvolver uma confiança mais profunda em sua presença. Você começa a perceber que enquanto as pessoas podem ir e vir, o amor dele permanece constante. Enquanto as circunstâncias podem mudar, o caráter dele é imutável. Isso não é sobre Deus tirar algo de você, é sobre Deus lhe dar algo maior, uma fé inabalável. Fé que diz: mesmo quando não posso ver o caminho à frente, confio naquele que está me guiando. Fé que declara: mesmo quando me sinto sozinho, sei que meu Deus está comigo. E fé que proclama: mesmo quando não entendo o plano, sei que o planejador tem o melhor em mente para mim. Pense nas histórias das Escrituras. Davi aprendeu a confiar em Deus quando estava sozinho nos campos cuidando das ovelhas. Elias ouviu a voz suave e tranquila de Deus no silêncio de uma caverna. Até mesmo Jesus se retirava para lugares solitários para orar e se conectar com o Pai. Esses momentos de solidão não eram acidentais, eram tempos intencionais onde sua fé era fortificada. Deus quer ensinar a você que Ele é tudo o que você precisa. E quando você chegar a essa percepção, quando souber no fundo da sua alma que sua esperança, alegria e força vêm dele sozinho, então
você se torna inabalável. Nenhuma tempestade pode derrubá-lo, nenhum revés pode derrotá-lo, e nenhuma quantidade de solidão pode roubar sua paz, porque você sabe que o Deus que caminha com você no silêncio é o mesmo Deus que o guiará através da tempestade. Confie nele nesta temporada e veja sua fé crescer como nunca antes. Quando Deus o isola, não é porque ele se esqueceu de você, é porque ele está preparando você para algo maior. Assim como um soldado passa por um treinamento intenso antes de ser enviado para a batalha, Deus o separa para equipá-lo para sua próxima temporada. A preparação requer foco, e o foco muitas vezes requer solidão. Antes que Deus possa elevá-lo, ele deve refiná-lo. Antes que ele lhe confie mais, ele garante que você esteja pronto para carregar. Às vezes, essa preparação pode parecer um retrocesso, mas na realidade é uma preparação para o que está por vir. Os planos de Deus para você são significativos demais para enviá-lo a eles despreparado. Ele o isola porque está moldando você na pessoa que você precisa se tornar para a missão à frente. Pense em José na Bíblia. Antes de se tornar o segundo homem mais poderoso do Egito, ele suportou uma longa temporada de isolamento, traído por seus irmãos, vendido como escravo e preso. Mas, nesse tempo de separação, Deus estava trabalhando nos bastidores, preparando o coração, o caráter e a sabedoria de José para o papel que ele estava destinado a cumprir. Se José tivesse pulado a preparação, ele não estaria pronto para lidar com a responsabilidade que veio com sua posição. Na sua temporada de solitude, Deus está construindo algo dentro de você que você pode não entender completamente ainda. Ele está ensinando habilidades, dando sabedoria e refinando seu caráter. Ele está removendo a impaciência e plantando perseverança. Ele está quebrando o orgulho e incutindo humildade. Cada dia, cada momento na solidão é um passo mais perto da pessoa que ele o chamou para ser. Deus frequentemente prepara você, em particular, antes de usá-lo em público. As vitórias que você vê por fora são sempre o resultado de batalhas travadas em segredo. A pessoa que parece forte, confiante e bem-sucedida não chegou lá da noite para o dia. Ela passou por um processo e você também passará. Mas não apresse isso. Abrace-o, porque a temporada de preparação é tão importante quanto o destino. E não se esqueça, Deus não prepara apenas a pessoa. Ele também prepara o lugar. Enquanto você está no isolamento, Deus também está trabalhando nas circunstâncias, nas pessoas e nas oportunidades que se alinham com o propósito dele para você. A razão pela qual está tomando tempo é que ele está preparando algo muito maior e melhor do que você pode imaginar. Então, se você está se sentindo sozinho, lembre-se disto. Deus está preparando você porque ele vê grandeza em você. Ele sabe o que colocou dentro de você e ele sabe o que é necessário para trazer isso à tona. Confie no processo, confie na preparação e confie no Deus que vê o fim desde o começo. Quando chegar o momento certo, ele o liberará para seu propósito. Na quietude de estar sozinho, Deus ensina uma verdade poderosa. Você não pode amar os outros completamente até aprender a amar a si mesmo. E não o tipo de amor superficial e passageiro que depende de como você parece, do que conquistou ou de como os outros o percebem, mas o amor profundo e duradouro que vem de entender quem você é em Cristo. Quando você está sozinho, as distrações são eliminadas. As opiniões dos outros desaparecem e você fica para confrontar a si mesmo, seus medos, inseguranças e falhas. Para muitos, isso é desconfortável, mas Deus permite esses momentos para que você possa se ver da maneira que Ele o vê. Ele sabe que você passou tempo demais dependendo de validação externa para se sentir digno.
Ele quer que você pare de buscar a aprovação do mundo e comece a encontrar sua identidade nele. Na solidão, Deus começa a reescrever a história que você tem contado a si mesmo. As mentiras que dizem que você não é suficiente, que está muito quebrado ou que não é digno de amor, são substituídas pela verdade dele. Ele o lembra que você é feito de maneira maravilhosa e criada à sua imagem e escolhido para um propósito. Ele mostra que seu valor não está ligado ao seu desempenho, aos seus relacionamentos ou ao seu passado. Está enraizado no amor incondicional dele por você. Quando você aprende a amar a si mesmo, como Deus o ama, algo incrível acontece. Você começa a se curar. As feridas do seu passado perdem o controle sobre você. As opiniões dos outros não o definem mais. Você para de lutar por aceitação porque percebe que já é aceito por aquele que mais importa. Esse é o tipo de amor que o capacita, o fortalece e lhe dá confiança para caminhar ousadamente em seu propósito. Pense em Jesus. Ele passou tempo na solidão antes de iniciar seu ministério. Ele foi ao deserto, não porque não estava pronto, mas porque precisava se conectar com o Pai e afirmar sua identidade. Esse tempo de estar sozinho o preparou para amar e servir aos outros com um coração seguro e inabalável. Deus faz o mesmo por você. Ele o leva à solidão para mostrar que você é suficiente, não por causa do que fez, mas por causa de quem ele o criou para ser. Ele o ensina a amar a pessoa no espelho, a ver a si mesmo como uma obra-prima em progresso e a abraçar as qualidades únicas que ele lhe deu. Quando você ama a si mesmo dessa maneira, você se torna um vaso do amor de Deus para os outros. Você pode derramar compaixão, graça e bondade porque não está mais correndo vazio. Sua capacidade de amar os outros flui do transbordo do amor de Deus dentro de você. É por isso que essa temporada de estar sozinho é tão importante. Não é só sobre você. É sobre prepará-lo para amar e servir os outros de uma maneira que reflete o coração de Deus. Então, não tema estar sozinho. Abrace-o como um tempo para se reconectar com Deus e redescobrir a beleza de quem Ele fez você ser. Porque uma vez que você aprenda a amar a si mesmo, você será capaz de amar o mundo ao seu redor de maneiras que nunca pensou ser possível. Às vezes, Deus permite que você esteja sozinho porque Ele precisa desintoxicar sua vida de relacionamentos que não estão mais alinhados com o propósito dele para você. Há momentos em que as pessoas ao seu redor, embora possam ter tido boas intenções, não podem ir aonde Deus o está levando. A influência delas, a mentalidade delas, ou até mesmo a presença delas, pode impedi-lo de entrar na plenitude do plano de Deus para a sua vida. Deus entende o poder dos relacionamentos. Ele sabe que eles moldam você, formam você e influenciam suas decisões. Mas nem todo relacionamento é destinado a durar para sempre. Algumas pessoas foram destinadas a estar em sua vida apenas por uma temporada, para ensinar algo, para ajudá-lo a crescer ou até mesmo para desafiá-lo. Mas quando a temporada delas acaba, segurá-las pode atrasar seu progresso. Quando Deus o chama para o isolamento, não é porque Ele quer deixá-lo solitário, é porque Ele quer remover as vozes que estão distraindo você da voz dele. Às vezes, as pessoas com quem você se cerca podem não ver a visão que Deus colocou dentro de você. Elas podem falar dúvida quando Deus está chamando você para ter fé. Elas podem encorajá-lo a se contentar quando Deus está chamando você para subir mais alto. E se você não tomar cuidado, a influência delas pode desviá-lo do curso. No mundo em que vivemos hoje, as distrações estão por toda parte. Estamos constantemente cercados por barulho, seja a correria da vida diária, o fascínio das redes sociais
ou as demandas do trabalho e dos relacionamentos, é tão fácil se deixar levar por essas distrações que esquecemos de parar e ouvir a voz suave e tranquila de Deus. No entanto, Deus deseja falar conosco, guiar-nos, conduzir-nos ao seu propósito para a nossa vida. Mas para ouvi-lo, devemos primeiro eliminar as distrações que bloqueiam sua voz. Vivemos em um tempo em que o ritmo da vida é rápido e o mundo constantemente puxa nossa atenção em 1 milhão de direções diferentes. Mas a verdadeira paz, a verdadeira clareza e o verdadeiro propósito vêm apenas quando tomamos a decisão consciente de silenciar o barulho ao nosso redor. Quando nos afastamos da agitação, quando largamos nossos telefones, quando criamos espaço em nossos corações e mentes para a presença de Deus, só então podemos verdadeiramente ouvi-lo. Não se trata apenas de distrações físicas, também se trata das distrações dentro de nós. Nossas preocupações, nossas ansiedades e nossa necessidade de estar constantemente em ação. Essas distrações internas nos impedem de estar quietos o suficiente para ouvir a voz de Deus. O primeiro passo para ouvir Deus é criar espaço para Ele em nossos corações. Devemos decidir agora silenciar as distrações e criar espaço para Deus falar conosco. A segunda coisa que devemos abandonar para ouvir Deus é a vontade de controlar tudo. Nossa tendência natural como humanos é querer estar no comando. Acreditamos que se pudermos controlar cada detalhe de nossas vidas, tudo sairá exatamente como queremos. Mas a verdade é que o controle é uma ilusão. Não importa o quanto tentemos, há aspectos da vida que estão além do nosso alcance. Quanto mais seguramos firmemente nossos planos, nossos desejos e nossas expectativas, mais difícil se torna ouvir a voz de Deus, porque não estamos deixando espaço para a vontade dele tomar forma. O plano de Deus para nossas vidas é muito maior do que qualquer coisa que poderíamos orquestrar sozinhos. Mas para abraçar esse plano, devemos renunciar à ilusão de controle. Isso não significa que paramos de tomar decisões ou agir, mas sim que reconhecemos que não somos nós que controlamos o universo. Quando abrimos mão da nossa necessidade de controlar cada resultado e confiamos que Deus é soberano, abrimos espaço para ouvir sua orientação. Considere a história de Abraão, que foi pedido para sacrificar seu filho Isaque. Foi um teste de fé inimaginável, que forçou Abraão a abrir mão do controle sobre a situação. Mas porque ele obedeceu, ele pôde ver a provisão de Deus de uma maneira que nunca poderia se tivesse se apegado ao seu próprio plano. Da mesma forma, em nossas vidas, quando liberamos o controle, Deus pode trabalhar de maneiras que estão muito além do que podemos imaginar. Para ouvir verdadeiramente de Deus, devemos confiar que Ele sabe o que é melhor para nós. Precisamos parar de tentar manipular cada situação e, em vez disso, permitir que Ele nos lidere. Quando abrimos mão da nossa necessidade de controlar, criamos espaço para Deus se mover de maneiras poderosas e inesperadas. É na rendição que descobrimos sua vontade perfeita para nossas vidas. A terceira coisa que devemos abandonar para ouvir Deus é ignorar seu chamado em nossas vidas. Deus fala com cada um de nós, guiando-nos para nosso propósito, nosso destino e o caminho único que Ele estabeleceu para nós. No entanto, muitas vezes ignoramos ou descartamos seu chamado. Podemos não ouvi-lo claramente porque não estamos ouvindo. Ou podemos nem mesmo reconhecer sua voz porque estamos muito preocupados com nossos próprios planos ou desejos. Deus está sempre falando conosco, mas a questão é: estamos prestando atenção? O chamado de Deus nem sempre é alto ou óbvio. Pode vir em sussurros suaves, empurrões sutis em nossos corações ou através das circunstâncias de nossas vidas. Mas,
Muitas vezes, estamos tão focados no que achamos que devemos fazer, ou tão preocupados com nosso próprio conforto, que não tiramos tempo para ouvir a voz de Deus. Podemos temer que seguir seu chamado levará a dificuldades, incertezas ou mudanças. Então, resistimos ou ignoramos seu convite. No entanto, o chamado de Deus é sempre para nosso bem. Não é destinado a nos sobrecarregar ou nos levar a situações em que falharemos. Pelo contrário, quando seguimos sua liderança, encontramos realização, propósito e paz. Mas, para ouvir o chamado de Deus, claramente, devemos parar de ignorá-lo. Devemos estar dispostos a nos afastar das distrações de nossos próprios desejos e abrir nossos corações para o que Deus está nos pedindo para fazer. Pense no profeta Jonas. Ele inicialmente ignorou o chamado de Deus para ir a Nínive, porque não queria obedecer. Mas o chamado de Deus não desapareceu. Eventualmente, Jonas percebeu que resistir ao chamado de Deus só levava a problemas. E não foi até que ele obedeceu que ele viu toda a extensão da misericórdia e do plano de Deus. Nós também devemos parar de fugir do chamado de Deus. Devemos parar de pensar que sabemos mais do que Ele e, em vez disso, confiar que seu chamado nos levará a um lugar de bênção e propósito. Ao nos sintonizarmos com sua voz e estarmos dispostos a obedecer, podemos começar a ouvi-lo mais claramente e seguir o caminho que Ele colocou diante de nós. É na rendição à sua vontade que encontramos a verdadeira direção em nossas vidas. A quarta coisa que devemos abandonar para ouvir Deus é buscar a aprovação dos outros. Em um mundo que constantemente tenta medir o sucesso pelos padrões dos outros, é fácil nos tornarmos obcecados por ganhar aprovação. Seja a aprovação de familiares, amigos, colegas ou até seguidores nas redes sociais, podemos facilmente ficar presos em um ciclo de busca por validação. Esse desejo por aceitação pode abafar a voz de Deus, porque quando buscamos agradar aos outros, paramos de buscar agradar a Ele. A verdade é que a aprovação de Deus é tudo o que importa. Ele já nos chamou de amados, e nada que façamos pode mudar isso. Mas a aprovação do mundo é temporária e passageira. Podemos ganhar elogios por um momento, mas isso nunca preencherá o desejo profundo em nossos corações. Só Deus pode fazer isso. Quando focamos em agradar as pessoas em vez de Deus, começamos a viver nossas vidas com base nas expectativas e opiniões delas, em vez de, na verdade, e no chamado de Deus. O próprio Jesus nos alertou sobre os perigos de viver para a aprovação dos outros. No Evangelho de João, ele diz: "Como vocês podem crer, se aceitam glória uns dos outros, mas não buscam a glória que vem do único Deus?" João 5, versículo 44. O perigo de buscar a aprovação dos outros é que isso nos cega para a verdade mais profunda de que Deus sozinho merece nossa devoção e limita nossa capacidade de ouvir sua voz claramente. Quando paramos de viver para a aprovação dos outros, criamos espaço para ouvir Deus mais claramente. Não tomamos mais decisões com base no que os outros podem pensar, mas no que Deus nos chamou a fazer. Essa mudança de perspectiva nos permite viver em liberdade, liberdade de comparação, liberdade do medo de julgamento e liberdade para seguir a vontade de Deus para nossas vidas. Olhe para o apóstolo Paulo. Ele disse em Gálatas 1, versículo 10: "Acaso estou tentando agradar a homens? Se ainda estivesse agradando a homens, não seria servo de Cristo?" Paulo entendeu que sua principal lealdade era para com Deus, não para com o homem. E porque ele estava determinado a buscar a aprovação de Deus acima de tudo, ele pôde pregar o Evangelho com ousadia e viver seu chamado sem ser influenciado pelas opiniões dos outros. Quando abandonamos a busca pela aprovação dos outros, criamos espaço
para ouvir a voz de Deus claramente. Podemos avançar em nossas vidas com confiança, sabendo que nosso valor e propósito vem dele sozinho. A quinta coisa que devemos abandonar para ouvir Deus é segurar os erros do passado. Muitas vezes, permitimos que nosso passado defina quem somos hoje. Deixamos que nossos fracassos, arrependimentos e os erros que cometemos nublem nossa visão, dificultando ouvir a voz de Deus e ver o futuro que Ele preparou para nós. O peso dos erros do passado pode criar uma barreira entre nós e o chamado de Deus, impedindo-nos de avançar para a vida que Ele deseja para nós. É importante lembrar que Deus não é definido pelo nosso passado. Na verdade, Ele é um Deus de redenção e Ele deseja nos libertar das cadeias de culpa e vergonha que muitas vezes nos mantêm presos no passado. Em Isaías 43, versículos 18 e 19, Deus diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a percebem? Deus está constantemente fazendo algo novo em nossas vidas. Mas, se estivermos muito focados nos erros do passado, perdemos as novas oportunidades que Ele tem para nós. Quando nos apegamos aos erros do passado, permitimos que eles moldem nossa identidade. Mesmo que Deus já nos tenha perdoado, esquecemos que por meio de Cristo somos feitos novos. Paulo nos lembra em 2 Coríntios 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Apegar-se aos fracassos do passado rouba-nos a alegria e a liberdade que vem de saber que somos perdoados e aceitos por Deus. Para ouvir verdadeiramente a Deus, devemos liberar nosso passado. Isso não significa que esquecemos as lições que aprendemos, mas significa que não permitimos mais que nossos erros do passado controlem nossas vidas. Precisamos parar de nos identificar com nossos fracassos e começar a nos identificar com quem somos em Cristo, redimidos, perdoados e amados. Quando deixamos o passado ir, criamos espaço para Deus falar em nosso presente e futuro. Tome o exemplo de Pedro. Ele negou Jesus 3 vezes. No entanto, Jesus não o deixou em sua vergonha. Em vez disso, ele restaurou Pedro e o chamou para apacentar suas ovelhas. João 21, versículos 15 a 17. A graça de Deus é muito maior que nossos erros. Quando permitimos que Ele nos cure e liberte o passado, nos posicionamos para ouvir sua voz mais claramente e caminhar na plenitude da vida que Ele tem para nós. Para ouvir a voz de Deus, devemos deixar de lado os erros que nos seguram e abraçar as coisas novas que Ele quer fazer em nossas vidas. Somente então, podemos avançar em seu propósito para nós com um coração aberto e pronto para receber sua orientação. A sexta coisa que devemos abandonar para ouvir Deus é duvidar do plano de Deus para nossas vidas. A dúvida pode ser um dos maiores obstáculos para ouvir Deus, porque cria uma barreira entre nós e a fé que precisamos para confiar em sua orientação. Muitas vezes, nos encontramos questionando se Deus realmente tem um propósito para nós, se somos dignos de seu chamado ou se podemos realmente confiar em seus planos. Essas dúvidas podem nublar nossas mentes e corações, dificultando ouvir Deus claramente. Mas a realidade é que o plano de Deus para nossas vidas é muito maior do que qualquer coisa que poderíamos criar por nós mesmos. Sua sabedoria ultrapassa nosso entendimento e seus caminhos são mais altos que os nossos. A Bíblia nos diz em Jeremias 29, versículo 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar-lhes dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Essa é uma promessa na qual podemos nos agarrar. Quando duvidamos do plano de Deus, estamos essencialmente dizendo
que não confiamos em sua vontade perfeita para nossas vidas, e isso nos impede de nos rendermos completamente a Ele. A dúvida, muitas vezes, vem do medo, da incerteza ou da falta de entendimento. Podemos olhar para nossas circunstâncias e nos perguntar como Deus poderia ter um bom plano para nós, especialmente se as coisas não estão indo como esperamos. Mas o plano de Deus nem sempre parece como achamos que deveria. Ele frequentemente trabalha através de nossos desafios, nossas fraquezas e nossas lutas para realizar seu propósito maior. Pense na vida de José. Quando ele foi vendido como escravo por seus irmãos e jogado na prisão, parecia que tudo estava desmoronando. No entanto, através de cada prova, José escolheu confiar que Deus tinha um propósito para ele. E no final, Deus o elevou a uma posição onde ele pôde salvar sua família e uma nação. A história de José nos lembra que, mesmo em nossos momentos mais sombrios, Deus está trabalhando nos bastidores para cumprir seu bom plano para nós. Para ouvir Deus, devemos parar de duvidar de seu plano. Devemos escolher confiar que Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando o caminho parece incerto. A dúvida nos manterá estagnados e hesitantes, mas a fé abre a porta para Deus trabalhar de maneiras poderosas. Quando escolhemos acreditar nas promessas de Deus e confiar em seu plano, nos posicionamos para ouvir sua voz mais claramente e caminhar na confiança de sua direção. Deus é fiel e seu plano é sempre para nosso bem. Quando deixamos de lado a dúvida e colocamos nossa confiança total nele, permitimos que sua sabedoria e orientação nos levem ao futuro que ele preparou para nós. A sétima coisa que devemos abandonar para ouvir Deus é deixar o medo ditar nossas decisões. O medo é um dos maiores obstáculos que podem impedir-nos de ouvir a voz de Deus claramente. Ele nos faz duvidar de nós mesmos, tomar decisões por ansiedade e evitar entrar no desconhecido. O medo nubla nosso julgamento e enche nossos corações com dúvida, dificultando confiar na liderança de Deus. Quando vivemos com medo, não estamos completamente rendidos a Deus, porque o medo cria uma barreira entre nós e a paz que vem de confiar nele. É importante lembrar que o medo não vem de Deus. A Bíblia nos diz em 2 Timóteo 1, versículo 7, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O medo pode ser uma resposta humana natural, mas não é uma resposta que devemos permitir que governe nossas vidas. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de coragem e força. Quando permitimos que o medo dite nossas decisões, impedimos-nos de dar um passo em fé e seguir o plano de Deus para nossas vidas. O medo pode se manifestar de muitas formas: medo de falhar, medo do desconhecido, medo da rejeição, medo de fazer a escolha errada. Mas Deus não quer que vivamos em um estado constante de medo. Ele deseja que vivamos com ousadia, confiando que Ele está conosco, guiando-nos a cada passo do caminho. Quando damos um passo em fé e paramos de deixar o medo nos segurar, criamos espaço para Deus falar conosco com clareza e confiança. Considere a história dos israelitas no deserto. Quando enfrentaram a perspectiva de entrar na terra prometida, ficaram paralisados pelo medo. Eles viram os gigantes na terra e permitiram que o medo controlasse sua decisão de entrar, apesar da promessa de vitória de Deus. Por causa de seu medo, toda uma geração perdeu as bênçãos que Deus tinha para eles. Por outro lado, Josué e Calebe, que confiaram na promessa de Deus e não deixaram o medo dominá-los, conseguiram entrar na terra e experimentar a realização do plano de Deus. Quando deixamos o medo ditar nossas decisões, permanecemos presos, incapazes de avançar na vontade de Deus. Mas,
Quando escolhemos a fé sobre o medo, permitimos que Deus se mova de maneiras poderosas. Quanto mais confiamos nele, mais ouviremos sua voz nos guiando através das incertezas da vida. Deus está conosco em cada passo que damos. E quando paramos de deixar o medo nos controlar, abrimos nossos corações para ouvir sua direção claramente e caminhar em sua paz. Para ouvir verdadeiramente de Deus, devemos parar de deixar o medo fazer nossas escolhas por nós. Precisamos confiar que Ele é maior que qualquer medo que enfrentamos e que seus planos para nós estão cheios de esperança e promessa. Quando escolhemos a fé sobre o medo, podemos entrar com ousadia na vida que Ele tem para nós. A oitava coisa que devemos abandonar para ouvir Deus é viver uma vida de autossuficiência. Em um mundo que valoriza a independência e a autoconfiança, é fácil cair na armadilha de pensar que devemos lidar com tudo sozinhos. Convencemo-nos de que podemos resolver nossos problemas, tomar nossas decisões e controlar nossas vidas sem precisar da ajuda de ninguém, nem mesmo de Deus. Essa mentalidade cria uma barreira entre nós e Deus, porque o exclui de nossas vidas diárias e nos impede de reconhecer nossa dependência nele. Deus nunca pretendeu que vivêssemos em isolamento ou autossuficiência. Ele nos criou para estarmos em relacionamento com Ele, para depender de sua sabedoria e força. A Bíblia nos lembra em Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Quando confiamos apenas em nós mesmos, perdemos a orientação, a força e a direção que Deus deseja nos fornecer. Viver uma vida de autossuficiência, muitas vezes, leva à exaustão, frustração e esgotamento. Tentamos carregar todo o peso sozinhos e, eventualmente, percebemos que não podemos fazer tudo. Mas quando reconhecemos nossa dependência de Deus, abrimos espaço para receber sua ajuda, paz e direção. O próprio Jesus nos convidou a vir a Ele para encontrar descanso, dizendo em Mateus 11, versículos 28 a 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Quando abandonamos a ideia de que podemos fazer tudo sozinhos, criamos espaço para Deus falar e nos guiar. Reconhecemos que Ele é a fonte de nossa força, nossa sabedoria e nossa capacidade de avançar. Isso não é um sinal de fraqueza, mas de sabedoria, reconhecendo que não podemos viver a vida separados dele. Somente quando ouvi, pela primeira vez, a mensagem de Billy Graham, Deus abrirá a porta certa, então não se preocupe. Algo dentro de mim se acendeu. No Brasil, onde a fé é como um abraço quente em um dia frio, essas palavras ressoam profundamente. Vivemos em um país onde a espiritualidade pulsa em cada esquina, desde as procissões vibrantes até as orações silenciosas em nossas casas. Mas mesmo com tanta fé, muitas vezes nos pegamos presos em preocupações, ansiedades e dúvidas sobre o futuro. A mensagem de Graham é um lembrete poderoso de que Deus, o Criador que pintou o céu com cores vibrantes e colocou o samba no nosso ritmo, já traçou um caminho perfeito para cada um de nós. Minha jornada pessoal me ensinou que confiar nesse plano, mesmo quando tudo parece incerto, é a chave para encontrar paz e propósito. Refletindo sobre essa mensagem, percebo como a preocupação pode ser como uma corrente que nos prende. Lembro-me de uma fase da minha vida em que tudo parecia desmoronar. Um emprego que não dava certo, relacionamentos que se desfaziam e uma sensação de estar perdido, como se estivesse andando em círculos em uma floresta escura. Naquele momento, eu queria respostas
imediatas, soluções rápidas, como se Deus tivesse que seguir meu cronograma. Mas a verdade é que o tempo de Deus não é o nosso. Como brasileiros, somos apaixonados, intensos, e muitas vezes queremos que tudo aconteça com a urgência de um carnaval. No entanto, aprendi que Deus opera em um ritmo eterno, como as ondas suaves do mar em Copacabana, que chegam no momento exato, nem antes, nem depois. Essa lição me transformou. Em vez de forçar portas fechadas, comecei a orar, a esperar e a confiar que Deus abriria o caminho certo. A história de Lázaro, mencionada por Graham, me marcou profundamente. Quando Jesus esperou antes de ir até Lázaro, todos pensaram que ele estava atrasado, mas aquele atraso era parte de um plano maior que revelou a glória de Deus ao ressuscitá-lo. Isso me fez pensar em quantas vezes interpretei os atrasos de Deus como abandono. No Brasil, onde a paciência nem sempre é nossa maior virtude, aprendemos a valorizar a espera quando vemos que ela nos prepara para algo maior. Minha experiência pessoal reflete isso. Quando perdi aquele emprego, achei que era o fim. Mas Deus estava me redirecionando para uma carreira que alinhava meu propósito com meus talentos. Hoje, vejo que cada obstáculo foi um degrau para algo melhor, exatamente como Graham diz. O que parece um beco sem saída é, na verdade, uma oportunidade nas mãos de Deus. Outra lição poderosa que tirei dessa mensagem é a importância de substituir o medo pela fé. No Brasil, onde as incertezas econômicas e sociais muitas vezes batem à nossa porta, o medo pode facilmente tomar conta, mas, como Graham nos lembra, a Bíblia diz: não temas, mais de 365 vezes, uma para cada dia do ano. Isso me fez refletir sobre como a fé é uma escolha diária. Quando Pedro caminhou sobre as águas, ele só afundou quando tirou os olhos de Jesus. Quantas vezes eu me deixei afundar porque foquei nas ondas da vida em vez de fixar meus olhos em Deus? Aprendi que, ao escolher a fé, mesmo diante do medo, encontro força para continuar. No contexto brasileiro, isso é especialmente relevante. Nossa resiliência, tão celebrada em nossa cultura, é fortalecida quando confiamos que Deus está conosco, como um amigo fiel que nunca nos abandona. A oração também se tornou uma âncora na minha vida. Graham destaca que a oração não é apenas um ritual, mas uma conversa com o Criador. No Brasil, onde a oração é parte do nosso dia a dia, seja antes de uma refeição ou em um momento de gratidão, percebi que orar é como abrir o coração para um papo sincero com Deus. Quando levo minhas preocupações a Ele, sinto uma paz que não explica, como diz Filipenses 4, 6 a 7. Essa prática mudou minha perspectiva. Em vez de carregar o peso sozinho, entrego tudo a Deus e confio que Ele está trabalhando, mesmo que eu não veja. Para nós, brasileiros, que amamos compartilhar nossas alegrias e dores, a oração é como um abraço divino que nos renova. A solitude, outro ponto que Graham toca, é uma lição que ressoa forte em nossa cultura. No Brasil, somos conhecidos pela nossa alegria coletiva, pelas festas e pela união, mas há momentos em que Deus nos chama para estar sozinhos, para ouvir sua voz em silêncio. Passei por uma temporada assim, onde me senti isolado, sem entender o porquê. Mas olhando para trás, vejo que Deus estava me refinando, como o ouro que brilha mais após o fogo. Na solidão, aprendi a amar a mim mesmo como Deus me ama, a ouvir sua voz sem as distrações do mundo e a encontrar força que não sabia que tinha. Isso é algo que todos nós podemos aplicar. Reservar um tempo para estar com Deus, como fazemos quando paramos para apreciar um pôr do sol no arpoador. Aplicar essas lições na vida cotidiana significa viver com intenção. Primeiro, devemos praticar a paciência, confiando no tempo de Deus.
mesmo quando parece que nada está acontecendo. Segundo, precisamos escolher a fé em vez do medo, lembrando que Deus é maior que qualquer tempestade. Terceiro, a oração deve ser nossa bússola diária, guiando-nos em cada decisão. Por fim, devemos abraçar os momentos de solitude como oportunidades para crescer e nos alinhar com o propósito de Deus. No Brasil, onde a fé nos une como uma grande família, essas práticas nos ajudam a viver com esperança, resiliência e amor, refletindo a luz de Deus em nossas comunidades. Essa mensagem de Billy Graham não é apenas um conforto, mas um chamado à ação. Ela nos desafia a viver com confiança, sabendo que Deus está sempre trabalhando, mesmo nos bastidores. Como brasileiros, podemos levar essa esperança para nossas famílias, nossos bairros e nossas igrejas, compartilhando a certeza de que Deus abrirá a porta certa no momento perfeito. Então, que tal aplicar essas lições hoje? Ore, confie, espere e deixe Deus guiar seus passos. Você verá que no final, cada espera, cada lágrima e cada oração valerá a pena. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe um like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para mais conteúdos que vão fortalecer sua fé. Nos comentários, escreva: Deus é fiel e conte como você tem confiado no plano dele. Não saia antes do final porque tem uma surpresa especial esperando por você no próximo vídeo. Vamos juntos nessa jornada de fé.